No seguimento do pedido do André no Discord, vamos falar um pouco sobre este aumento da taxa de juro por parte do Banco Central Europeu e a inflação. A pergunta do André era mais porque é que o aumento da taxa de juro provoca baixa na inflação. Antes de tudo, queria começar por aqui. Isto é o link do Banco Central Europeu, para vocês verem qual é o objetivo. Aqui diz que é o objetivo primário, mas vamos dizer assim, qual é a essência da existência de um banco central? Seja o europeu, seja o americano, o português agora não, mas antes, quando tínhamos o escudo, era exatamente a mesma coisa. Estes só existem para manter os preços estáveis. Manter os preços estáveis significa o quê? Imprimir dinheiro ou retirar liquidez aos mercados. Ou seja, este tem que reagir à inflação. O objetivo para a inflação na Europa são 2%. A última vez, creio que foi o ano passado, em setembro, eles tentaram alterar o palavreado, digamos assim, que estavam nos estatutos do Banco Central Europeu para um objetivo de 2% para um objetivo à volta dos 2%. Porquê? Porque a inflação já estava acima dos 2%. A grande questão é esta. O objetivo de um Banco Central é manter os preços estáveis a 2%. Aqui explicam depois quais são o porquê dos 2%. Basicamente, não se esqueçam, 2% de inflação em termos muito simples significaria que vocês ganhariam 2% todos os anos, seja no salário, seja as empresas a ganhar sempre 2%, e basicamente fazia as economias crescer. Como é óbvio, se os preços dos produtos aumentarem 2%, os salários aumentarem 2%, nós temos num ponto de equilíbrio. No cômputo geral, o vosso poder de compra está sempre a zero, ok? Mas a ideia é estabilidade. Estabilidade porquê? Porque se eu sei que este ano a inflação é 2% e se ela tem sido tão estável, eu assumo que para o ano vai ser também de 2%, o que quer dizer que eu posso fazer um investimento, seja a comprar um carro, seja a comprar uma casa, seja a investir num negócio. Ok? Porquê? Porque tenho essa estabilidade. Mas o que é que tem contribuído, de certa forma, para a inflação? Isto é Portugal, é o Banco Central Europeu tem este gráfico, vocês podem escolher os vários países ou deixar para a zona euro. Mas eu escolhi Portugal e aquilo que eu defini foi desde janeiro até junho, são os dados de junho. Vejam quanto é que aumentou a inflação. Passámos de 4,4 para 9. Isto é um aumento de 100. É um aumento de 100%, mas é um crescimento de 200%, não é? Porque duplicou. 200% não, duas vezes. Porque duplicou. A inflação em 6 meses duplicou. E duplicou porquê? Por causa dos custos energéticos, que aumentaram bastante. Da alimentação. Fácil ver. Alimentação, transporte, tudo relacionado com os recursos energéticos, casas, eletricidade, gás, etc., 13%. E atenção, eu não sei onde é que eles vão buscar estes valores, mas, enfim. Agora não se esqueçam, isto é só relativamente a junho. Isto não é relativamente a maio ou o ano todo. Isto foi o aumento que existiu em junho. Em junho, ou seja, de maio para junho, nós tivemos um aumento de 13% nos custos com casa, eletricidade e gás. Okay? Restaurantes e hotéis, 15,6%. São duas realidades completamente diferentes. E por isso é que eu tenho aqui este gráfico. Porquê que são duas realidades completamente diferentes? Porque aqui eles justificam com o aumento do preço dos custos. Certo? Aumentou o gás porque o gás aumentou. E porquê que o gás aumentou? Porque supostamente a Rússia cortou o abastecimento. É treta. E porquê que é treta? Porque as implicações deste corte vão ser mais à frente. Neste momento a procura por gás diminuiu bastante. A realidade é essa, diminuiu bastante, porque estamos no verão e aquilo que é consumido para gás de aquecimento desapareceu.
na Europa toda. Não se esqueçam, a Alemanha é tal qual como Portugal, né? Mas Portugal menos, mas a Alemanha atinge temperaturas negativas no inverno, então gasta-se muito gás de aquecimento. Agora, a grande questão é que é assim, é tudo especulação, certo? No entanto, efetivamente, quem compra gás tem um aumento. Nós vamos ao posto de combustível e aumentou. Quem é que está a ganhar com isto? As petrolíferas, que estão a extrair e que agora estão a meter culpa na refinação. Mas adiante. Porquê é que é diferente de restaurantes e hotéis? Aumento de 15% em Portugal, só no mês. Isto é completamente diferente porque isto é completamente movido pela procura. A hotelaria tem capacidade para aumentar preços porque está a topo, literalmente. A restauração aumenta preços de jantares e as bebidas, como vocês podem ver, e o tabaco, né, não tem aumentado assim tanto, mas as bebidas têm, e a alimentação, mas a restauração simplesmente aumenta preços porque pode. Mesmo que digam assim, olha, mas os produtos alimentares aumentaram de preço também. Não é isso que está em causa. Os produtos alimentares aumentaram em 13%. O álcool foi só em 3%. E, no entanto, eles aumentaram 2% acima. Isto é tudo devido à procura. Então, como é que se destrói a procura? De uma forma muito simples. Nós destruímos a procura aumentando as taxas de juros. O que é o aumento da taxa de juro faz? O aumento da taxa de juro faz com que haja menos dinheiro na rua. Eu sou o Banco Central Europeu que estou a dar uma taxa de juro negativa de menos 0,5 para o BCP, vamos usar o BCP como exemplo, para o BCP pedir dinheiro emprestado. Ou seja, eu empresto 10 mil ao BCP e vou-lhe pagando 0,5%. Vamos dizer mensal, que é para facilitar as contas. Mensal. A lógica é ser anual. Qual é a implicação disto? É que o BCP está a ganhar dinheiro para pedir dinheiro emprestado. Nos Estados Unidos e muito em Portugal também, de certa forma, mas eu não estou dentro daquilo que se passa na banca europeia. Nos Estados Unidos, aquilo que a banca estava a fazer era pedir quantidade absurda de dinheiro que depois ficavam com ela no balanço. E eles não podiam ficar com esse dinheiro no balanço. Porquê? Porque dinheiro vivo, não é por assim dizer, num balanço de um banco é considerado uma liability, ou seja, é considerado como é que se diz em português? Nós temos os... é considerado um custo, basicamente, ou seja, entra na componente negativa. E aquilo que eles fizeram foi o chamado Advance Repo, que basicamente é o Banco Central levava-lhes esse dinheiro durante a noite, que é para eles estarem em linha com as regras, e ainda lhes pagava mais uma taxa de juros, ou seja, eles recebiam 2 vezes. Mas estamos com uma taxa de juros negativa. Com este aumento, vamos passar a uma taxa de juros 0. Ou seja, aquele incentivo para se pedir empréstimos, de certa forma, não desapareceu. Porquê? Vejam as taxas de juros reais. De onde é que eu fui buscar estes valores? Eu fui buscar aqui porque nós não temos Quer dizer, a Pordata tem dados de 2019 ou 2020. O Banco de Portugal é a mesma treta. Mas, enfim, vim buscar aqui, em que basicamente a taxa mista... O engraçado é que eles não têm taxas fixas. Taxa fixa é a melhor amiga em períodos de inflação, mas nós não sabemos quanto tempo é que esta inflação vai durar. Mas a TAEG, que é a taxa anual efetiva, há quem chame taxa anual de encargos, não sei do que, eu não sei o que é que o G significa. Nós temos a TAN, que é a taxa anual nominal, que é de referência. O que é que este TAEG tem aqui incluído? Tem o spread, tem os custos todos que vocês têm associados a isto, pelo menos com a prestação que pediram a este banco, pagamentos mensais, não tem outros custos como notários e afins, seja que notários vocês tenham que usar. Mas a questão é 5%. Taxa variável, que é o que diz aqui,
para o mesmo período. É 4% e depois daí assim, com uma redução da prestação nos 2 primeiros anos. É quase, né, 30% de diferença. Não sei o que é que tem aqui atrelado, mas isto deve dar uma pancada dos diabos. Qual é o problema desta TAEG? É que, como vocês estão a usar a Euribor, né, que são as taxas de juros de referência para a banca, elas vão constantemente mexendo. E se por um lado dizem que o spread é aquilo, né, é a margem que aquilo que o banco ganha, aquilo que vai acontecer com as taxas de juros muito elevadas é que o banco vai começar, e vai chegar a um período, nós já passámos por isso, né, que o spread vai ser de zero. Eles vão dizer spread zero, mas a taxa de juros já está elevada demais. Mas porquê é que eu quero falar sobre isto? Taxa de juros para carro, foi aqui que eu fui buscar, 15 mil euros, e basicamente quero pagar em 24 meses. Se aumentarem isto, esta taxa de juros diminui, porque é normal, né? Vamos meter aqui a 5 anos. Ela é normal porque a tendência das taxas de juros é diminuir no longo do tempo, não se esqueçam. Porque neste momento estamos com uma inflação super alta. Então os empréstimos de longo prazo, basicamente aquilo que acontece, que antigamente eles tinham aqui o valor daquilo que se pagava efetivo, era que eu de 15 mil a 5 anos eu vou pagar, vamos supor, 20 mil. 24 meses, aquilo que acontece é dos 15 mil eu vou pagar basicamente 16 e quase 17. E é mais seguro para o banco os empréstimos de longo prazo porque assegura a continuidade do negócio. Mas a grande questão é como é que se faz inflação baixar? E porquê é que esta implicação das taxas de juros tem no nosso dia-a-dia? Ora, se eu receber 1000 euros, não é? Com aumento ou sem aumento, a discussão também estava aí, era se os salários aumentarem, não interessa. Quando a inflação está nos 9%, mesmo que eu tenha um aumento de 3%, eu estou com uma perda de poder de compra de 6%, não é? Que é a diferença entre o meu aumento e a taxa da inflação no momento. A grande questão é, poder de compra está destruído. Se não aumentar em 9% os salários, o poder de compra está destruído. Qual é a implicação disto? E por isso é que eu meti, notem, por isso é que eu meti aqui este gráfico aqui, que foi a começar em janeiro, que em Portugal estava nos 4.4 e a terminar agora em junho, que está basicamente no dobro. O que é que acontece? Acontece que eu fui ver quanto é que, pedindo 20 mil para o carro, quanto é que eu ia pagar. Isto são todos valores inventados. E em janeiro eles diziam assim, 340. Certo? Chego a julho e eles dizem-me assim, olha, devido ao aumento das taxas de juros, agora pagas 400 para os mesmos 20 mil. E eu já fico assim a patinar. Não é? Porquê? Porque isto foi um aumento de quase 20%. A realidade é esta. É que o carro aumentou de preço neste período de tempo. O carro já não custa 30, custa 35. Qual é a implicação que isto tem? Eu vou desistir. Ou vou avançar com a compra. E se a quantidade de dinheiro que eu consigo arranjar mensalmente se mantém fixa, eu vou abdicar de outras coisas. E essas outras coisas vão começar a ter mais estoque e, como é óbvio, a inflação vai baixar. Na habitação, eu li isto a algures, aliás, eu não li, eu ouvi, foi no telejornal, que o aumento que houve na Euribor agora no mês passado, quando eles anunciaram um aumento de 0,25%, que seria efetivo agora e afinal de contas vão ser 0,5%, mas um aumento da Euribor muito pequenino. Eu estou a dar aqui o exemplo de 1%, mas este aumento muito pequenino na taxa de juros de referência faz um aumento da prestação de 10%. Isto é brutal para as famílias. Qual é a implicação que isto vai ter? Simples. Estava interessado em comprar o artigo, casa, seja o que for, agora já não estou. A procura vai diminuir. Se a procura diminuir e a oferta se mantiver, e não se esqueçam, nós estamos num período pós-Covid em que a oferta tem tendência
a aumentar. Porquê? Porque basicamente as pessoas foram para casa com a história de Covid e agora estão a regressar. As empresas estão a ver que a procura não diminui e continuam a contratar cada vez mais, fazem investimentos e isso é que pode originar uma recessão ou não, né? Essa procura diminuir demais. Mas a oferta ou se mantém estável ou aumenta. É a única coisa que vai acontecer, né? Mas assumindo que a oferta mantém-se estável, o que é que vai acontecer ao estoque? Se a procura diminuir, o estoque vai aumentar. E se o estoque aumentar, o que acontece às margens? Elas vão baixar. E se as margens baixarem, a inflação baixa também. E é assim que se faz baixar a inflação por via das taxas de juros. A única forma de se baixar a inflação sem ser por via das taxas de juros e que os bancos, de certa forma, ficaram à espera, não é? Os bancos centrais, foi que a oferta, não é? A oferta aumentasse. Porque houve uma contração na oferta. Mas o problema é que as empresas privadas, e atenção, eu, politiquices à parte, eu acredito em estados sociais, mas acredito que o ser humano é muito estúpido e abusa. E abusa em que sentido? Em todos e mais alguns. Ainda hoje estava a ver um artigo, creio que foi no Jornal de Negócios, ou Idealista, ou lá o que é, aparece no meu feed de Google News, em que havia 40 mil projetos de particulares para a aplicação de painéis solares, eles chamavam energias renováveis, mas acho que era painéis, ou fotovoltaicos, ou enfim, painéis solares, vamos chamar-lhes assim, é mais fácil, porque dá para aquecimento de água e dá para a produção de energia elétrica, mas 40 mil que estão à espera que haja um subsídio, e este é o problema, não é? Está tudo à espera de subsídio, a nós não, a Navigator, que é o exemplo que me ficou na mente, o ano passado, os investimentos baixaram bastante. Porquê? Porque, e não se esqueçam, uma coisa é dizer assim, nós vamos investir 100 milhões, quanto é que investimos na realidade? Muito pouco. Muito pouco. Porquê? Porque agora veio o plano de resiliência e agora é que vamos investir em força. E porquê é que vamos investir agora em força? Porque vamos ter um subsídio. E isto vai ser um problema, os subsídios. Mas, se nós aumentarmos a oferta, os preços baixam. Só que existe uma dificuldade tremenda em aumentar a oferta. E existe uma desconexão entre os vários setores. Vocês olham para o setor da aviação, que temos tido... As pessoas falam mal de Portugal, mas tem sido em todo lado. Heathrow em Inglaterra passou pelo mesmo. A Alemanha, toda a gente está a passar pelo mesmo. Foi o quê? Setor da aviação. Vamos mandar toda a gente para casa. A ANA, que é a gestora dos aeroportos, mandou toda a gente para casa. Mandou toda a gente para casa e vocês lembram-se da Ground Force, né? Que foi aquela empresa que, enfim... vamos mandar toda a gente para casa, destruir o negócio. E depois as companhias aéreas aquilo que fazem é, como estão mais à frente, são aquelas que apanham o primeiro impacto. A ANA apanha a seguir. E depois as transportadoras aéreas começam a ver que há muita procura para fazer viagens, que as pessoas estão cheias de dinheiro e querem passear, então começam a vender cada vez mais bilhetes. E o que acontece à ANA? A ANA não tem pessoas interessadas agora em trabalhar naquele negócio. Porquê? Porque as pessoas que se foram embora empregaram-se noutra área qualquer ou começaram a trabalhar por conta própria ou para voltarem a fazer aquilo que faziam antes, agora querem ganhar mais. E eles não querem pagar mais, então aquilo que fazem é, há menos pessoas de suporte. E o que é que aconteceu? Um gargalo. Ficou um caos nos aeroportos. As companhias aéreas cancelaram uma porrada de voos. Não devido ao aumento dos custos energéticos, mas porque havia um gargalo no despacho dos passageiros. E isto é a economia. A economia é assim, no final a inflação só baixa quando o consumidor perder poder de compra, quando o consumidor parar de pagar, seja o que for. E é isto que nós temos de ter em conta agora para os próximos tempos, na Europa, Estados Unidos, que eu volto a dizer, vocês olham para o exemplo do Brasil, como já é para aí a terceira ou quarta vez que eu gravo este vídeo, mas o Brasil, eu uso o Brasil como exemplo porque historicamente é um país que tem uma inflação sempre elevadíssima. Historicamente tem uma taxa de juros, que a de referência se chama Selic, elevadíssima. E porquê que a inflação no Brasil não diminui?
A inflação no Brasil não diminuiu por causa das desigualdades. Ela diminuiu bastante, de 2017 até 2020, diminuiu bastante, é um facto, mas vocês veem que 2018 até 2019, digamos, ela manteve-se, foi aqui, isto é a taxa Selic, manteve-se aqui muito estável. A inflação no Brasil, já agora para vocês verem, taxa inflação Brasil, historicamente é alta. Eu não quero, ouça a matéria, IBGE, que é o Instituto Brasileiro. Tem por estados, não se esqueçam que o Brasil é maior. Eu queria ver, era aqui a anual, não é que eu tenho aqui a anual. Ok. Inflação está nos 11,89. E se vocês olharem para a Selic hoje está nos 13. O que quer dizer que existe uma taxa efetiva de mais ou menos 2%, que é a diferença entre a taxa de juro e a inflação. Isto são as condições normais, mas historicamente, já agora vamos ver se eu encontro aqui o histórico. A ver, histórico tem aqui. Mas historicamente sempre foi elevada. Vocês veem a inflação no Brasil, vou fazer aqui um zoom. A inflação no Brasil, quando eles falam aqui de longo prazo, bem, isto aqui são... Eu queria ver se dava para mexer nisto. Não dá, que é uma pena. Mas temos aqui então para os últimos anos, historicamente sempre teve acima dos 8%. Por norma é o que acontece, sempre acima dos 8%. Né? Agora, a grande questão é esta: os taxas de juros elevadas, a inflação mantém-se elevada, porquê? Porque a procura continua lá em cima. O Brasil tem muita desigualdade, existe muita gente com muito poder de compra e existem pessoas que não têm poder de compra nenhuma e são essas que pagam. Resumindo e concluindo, minha gente, as taxas de juros vão continuar a aumentar. Elas vão continuar a aumentar a nível mundial. Todos eles vão aumentar. O impacto nas economias é brutal se eles fizerem aumentos brutais. Este aumento de 0,5 não é um aumento brutal, mas inicialmente eles tinham dito que ia aumentar a 0,25 e agora duplicaram. E isso é que é grave. Mesmo nós vamos ter no dia, creio que é 27 ou 24 de julho, que vamos ter, é dia 27, quarta-feira, vamos ter a decisão para o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos. O mercado está a apontar para os 0,75. Se eles disserem 1%, o mercado vai afundar. Vai haver destruição de poder de compra à vontade, sem problema nenhum. Mas a inflação tem que começar a dar sinais para baixar, para eles pararem com esta política forçada de aumentar as taxas de juros. Por este motivo todo que eu expliquei, que é, se a inflação está elevada, basicamente, uma coisa simples, eu para montar um negócio, eu tenho que ganhar não 9%, que era o meu objetivo final, né? Ganhar 9%. Porquê? Porque se eu meter 9% já é bastante bom, mas se eu meter o dinheiro a render numa conta a prazo, se eu ganho 1%, eu tenho que ganhar no mínimo 3 ou 4 vezes mais, no mínimo, para arriscar numa coisa que me pode levar à ruína, né? Por isso 9% é bastante aceitável. E se a inflação estiver nos 9%, eu tenho que ganhar 18%. Tão simples quanto isso. E as pessoas assim param com os investimentos e as economias entram em recessão. É isto. O vídeo é longo, pode parecer um pouco confuso, mas eu espero que tenha ajudado.